Vamos então continuar aqui o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Estamos no primeiro capítulo, agora é a terceira parte que nós estudamos dele. Lembrando, né, que o estudo desse livro, pelo fato dos capítulos serem longos, a gente vai sempre interrompendo no meio, muitas vezes não encontrando um ponto-chave, né, para poder mudar de um assunto para outro. Então, às vezes a gente tem que interromper uma leitura que é um pouco longa, mas a gente procura sempre fazer aqui uma recapitulação de onde a gente parou, para poder facilitar, né, o acompanhamento. Então, nós tínhamos lido aqui uma passagem de julho de 1935, quando a Dona Ivone ela recebeu então uma psicografia daquele que tinha sido o pai dela, né? Então ela colocou assim, né? No mês de julho de 35, esposando nós ainda a mesma ideia que visitávamos outros planetas durante o fenômeno de desdobramento espiritual, tivemos a mão subitamente acionada pelo espírito daquele que fora o nosso pai terreno, antigo médium de boas faculdades curadoras, mas cuja instrução doutrinária não passara da leitura de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Allan Kardec. Ele havia falecido no dia 25 de janeiro do mesmo ano, e era a primeira vez que ele se comunicava mais demoradamente, tudo indicando que assim fazia, no intuito de esclarecer justamente aquilo em que nos reconhecia equivocados. Diz ele psicograficamente, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve e depois as estranhezas do além-túmulo. E aí depois fizemos aqui a leitura de algumas descrições que ele trouxe para nós, né, sobre o despertar no mundo espiritual, se reconhecer como vivo, perceber ali as estruturas, né, que ele encontrava, como flores, como pássaros e tudo mais. E aqui na página, depois ele falava também aqui das impressões, né, que a gente chegou até a comentar, que ele dizia assim que não compreendia bem o que se passava, espreguicei-me muito, pois sentia os órgãos do perispírito muito entorpecidos. Bocejei e tossi com estrondo, como habitualmente fazia, e fumei um cigarro, né? Então, nesse caso, a gente lembra que ela fez uma referência aqui também ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns, lá no capítulo 8, que tratava do laboratório do mundo invisível, e que os espíritos criavam, através da manipulação de fluidos, esses objetos, né? Então, objetos, esses elementos e tudo mais. Procurei ver os pássaros, então ele ouvia aqui, sentia mal-estar físico e coisa e tal. Depois aqui no final, aqui no 27, ele já mudava um pouco de assunto, né? Então ele diz assim, agora começando o nosso estudo de hoje propriamente dito. Alongaram-se os detalhes narrando a presença de entidades amigas que de início não reconheceu e concluiu. Aqui agora a citação dele. Então, surpreendido, vi mamãe aproximar-se de mim, caminhando ao longo da varanda. Trajava longo vestido branco e achei-a bonita e rejuvenescida, tal como na época em que enviuvara, isso é, aos seus 25 anos. Curvou-se afetadamente diante de mim para cumprimentar, como se desejasse brincar, e exclamou risonha, louvado seja Deus, meu filho, que boa surpresa você poder vir junto de sua mãe. Somente então, caindo em mim, recebi um como choque de espanto, como quem despertasse de um marasmo mental, e compreendi o que se passava. Em rápido rememorar, deslizou à minha imaginação tudo quanto ocorrera, tal se uma faixa luminosa reproduzisse diante dos meus olhos as cenas que eu necessitava ver para meu esclarecimento. Meu corpo, inerte, dentro de um caixão mortuário, vocês chorando por mim, meu enterro humilde e pobre, e minha sepultura coberta de flores ainda frescas. Havia 3 dias que se dera o decesso. Então eu chorei também, comovido e amedrontado, né? Então aqui nós tivemos o espírito percebendo, porque há aquela desconfiança, mas há aquela dúvida, principalmente por aquilo que os espíritos relatam, com relação à confusão, né, de um possível sonho. Não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordado, é algo que é contínuo, algo que é um pouco perturbador. Então, com o passar do tempo, o espírito vai, de acordo com as
as experiências que ele vai vivendo no mundo espiritual, se reconhecendo na nova condição. E continua aqui ainda. O lugar em que vivo é uma pequena cidade, entre aspas, pobre, mas pitoresca, muito aprazível, sossegada, indicada para a convalescência daqueles que, como eu, atravessaram uma existência de penúrias e provações, e convidativa para a meditação e a reorganização das ideias para as futuras tentativas espirituais e terrenas. Há aqui jardins, lagos e rios muito belos, e muito azuis, refletindo o céu, tal como os daí. Tenho observado, no entanto, que nem os rios nem os lagos serão propriamente formados pela água, como aí. Dir-se-ia tratar-se de gases singulares, de líquidos fluidificados que imitariam ou equivaleriam às águas terrenas. Aqui a gente faz uma pausa, lembrando aquele comentário que nós já fizemos outras vezes, sobre aquilo que os espíritos passaram para o Carlos Bacelli, falando da dificuldade que se tem por espíritos comuns que se deparam com esse cenário no mundo espiritual. Eles vêm, analisam a forma daquilo que é apresentado e de imediato fazem uma comparação com aquilo que existe na Terra. Então ali nós vimos aquele cenário formado por aquilo que pareceria um lago, exatamente um cenário semelhante àquilo que tem no mundo físico dentro dos teatros. Então nós temos ali pinturas, temos ali tecidos, plásticos, usamos todo tipo de material para poder trazer a impressão daquele local que se quer descrever. No mundo espiritual isso é feito com fluidos, porque na verdade o objetivo é fazer com que aquela paisagem proporcione para o espírito uma segurança num ambiente que seja para ele familiar. Não que ele tenha convivido nesse ambiente, mas que muitas vezes é algo que se reconhece aqui no nosso mundo. Então um lugar com pássaros, um lugar com flores, um lugar com árvores, com lagos, com montanhas, é um cenário em que o espírito se vê localizado num ambiente familiar e faz com que ele se reequilibre. Então a gente percebe que isso é uma descrição comum, ao mesmo tempo que aquelas criações fluídicas que são derivadas de uma mente perturbada. Aí nós temos então aquele problema de encontrarmos um ambiente tétrico, um ambiente tenebroso, um ambiente escuro, característico do estado mental daqueles indivíduos. Tic-Tac colocou aqui, no nosso meio há quem diga que o espírito não come porque não tem boca, etc. É ainda uma dificuldade, Tic-Tac, que nós temos, porque essas descrições que nós estamos vendo aqui agora é fruto de uma pesquisa profunda que Dona Ivone fez. Então, ela, como ela lembra, ela não está descrevendo aquilo que ela vivenciou, mas ela está descrevendo aquilo que outros espíritos comentaram com ela. Então, ela começa a trazer essas fontes e cria para nós, então, essa imagem do mundo espiritual que percebe que não é simplesmente uma fantasia, é algo que vai além da fantasia. E a grande dificuldade que nós temos para a aceitação dessa realidade vem exatamente da ausência de comentários de Kardec mais detalhadamente sobre isso. E eu sempre coloco essa minha opinião pessoal, dizendo que Kardec publicou aquilo que disseram que ele deveria publicar. Ou seja, para que naquele momento ele trouxesse apenas a fundamentação da doutrina espírita para revelar para nós a nossa condição de espíritos. Mas eu não tenho dúvidas disso, de que ele deve ter recebido muitas e muitas comunicações tratando dessa realidade que ele se conteve para não publicar. Exatamente para dizer assim, olha, não faça isso, que não é a hora, isso vai trazer perturbação, etc, etc. Então, eu vejo assim que ele teve que se segurar para fazer isso. Ele trouxe algumas pequenas passagens na Revista Espírita, 3 citações especiais, 3 artigos em especial, comentando sobre essa nova realidade. Então um espírito comentava que ia para casa, o outro espírito comentava que via cidades, mas ele mesmo não entrava nesses detalhes. Então a pergunta é, se um espírito fala que sobrevoa uma cidade no mundo espiritual e Kardec não traça nenhum comentário sobre isso, então quer dizer, ele publicou a título de conhecimento, mas ele não se aprofundou
nesse assunto, eu acredito que por não ser a hora de tratar disso agora, que no futuro nós veríamos isso de um modo mais cuidadoso, né? Nesse caso, quando se fala sobre essa estrutura do corpo, nós na verdade criamos, né? Porque o espírito, naturalmente, por ser fluídico, ele não cria, ele não tem necessidade desses órgãos, mas ele mentaliza isso. Tanto é assim que nós vemos que espíritos continuam doentes, sentindo os efeitos da doença. Então, se ele tem um problema de pulmão, ele tem dificuldade para respirar. Se ele tem um problema de cegueira, ele tem dificuldade para enxergar, porque ele cria isso. Mas a partir do momento em que ele começa a se desmaterializar, ele vivencia a sua presença no mundo espiritual, utilizando o seu corpo fluídico sem nenhuma interferência ou semelhança com aquilo que existe no nosso corpo físico. Então, na verdade, somos nós que materializamos essas características físicas. Entendo que logo após a morte, o corpo material, não perdemos o corpo. Pois é, a gente continua mantendo porque o espírito mentaliza isso, ele se vê daquela forma. Nós somos aquilo que pensamos. Se eu me vejo como tendo órgãos, então eu vou trabalhar em cima desses órgãos. Mas certamente a gente lembra que, sendo um corpo fluídico, já não há mais necessidade disso. Continuando aqui então. Eu queria falar para vocês sobre essa questão do líquido, de gases singulares ou líquidos fluidificados que formam então aqueles lagos ou rios semelhantes às nossas águas terrenas. Então ele tentou aqui trazer para nós algumas coisas que se assemelhariam a essa descrição. Silêncio constante, só quebrado pelo cântico de 1000 pássaros que não se deixam ver. Como ainda dou trabalho, pois sou convalescente de uma existência de sofrimentos e amarguras intensas, faço passeios e admiro as belezas do ambiente, o qual, não obstante modesto, é o que de mais agradável eu poderia aspirar. Como a gente viu, aquilo que o espírito percebe no mundo espiritual é exatamente um cenário que favoreça a sua recuperação. Por isso, então, quando se diz assim, ele reencarna, vai para o mundo espiritual e não encontra absolutamente nada. Isso seria uma visão perturbadora. Para nós que temos aqui essa visão da materialidade, em chegar no mundo espiritual e encontrar um vazio, isso seria algo extremamente problemático para a nossa adaptação no mundo espiritual. Então, nas esferas mais inferiores, certamente encontramos uma lógica muito clara nessas estruturas que são criadas não apenas pelos espíritos, mas por espíritos mais elevados que mantêm essa estrutura de uma forma permanente. Como nós vimos a Dona Ivone comentar, temos ali então aquelas criações que são temporárias e as criações que são permanentes. As permanentes são mantidas por inteligências superiores. As temporárias dependem de cada um de nós. Eu chego no mundo espiritual, mentalizo um corpo físico, uma roupa, mentalizo uma característica do meu corpo físico, mentalizo um objeto, e ele vai se produzindo enquanto eu o mantiver. A partir do momento em que eu simplesmente parar de pensar naquilo, ou modificar meu modo de pensar, essa criação então ela se desfaz. Então isso não depende, isso não depende de inteligências superiores, depende de mim mesmo. E continuando. Lembrando que essa descrição que está sendo feita é do pai de Dona Ivone, então é mais um espírito. Alguém vai dizer assim, mas essa descrição que ele traz é muito fantasiosa. Mas vamos então pegando outras descrições. Como a gente viu acima, antes de chegarmos aqui, nós tivemos ali o Gabriel Delany trazendo uma descrição dessa mesma característica. Vimos ali Leon Denis falando a mesma coisa. Então, na verdade, nós estamos ali juntando subsídios para formarmos essa visão do mundo espiritual. O Arnaldo colocou, em um dos livros de André Luiz, fala da criação da criação por ele e outros espíritos de um ambiente para a manifestação de um espírito superior. Ele tem dificuldade de criar mentalmente o gramado, se não me engano. Eu não me recordo dessa passagem, Arnaldo, com detalhes, mas eu lembro que André Luiz se envolveu numa dessas tarefas. Mas aí a gente vê exatamente, quando se estuda as obras dele, isso é importante a gente perceber, fazer uma comparação, desde o primeiro livro que ele lançou, que foi O Nosso Lar, principalmente nessa série, A Vida no Mundo Espiritual, porque ele lançou outros livros, como por exemplo O Sinal Verde, é um livro de mensagens, mas o livro que fala sobre a vida no mundo espiritual, nós temos aquela série. Se nós pegarmos André Luiz no primeiro livro
e depois pegarmos André Luiz no último livro, nós veremos uma mudança significativa no seu modo de compreender o mundo espiritual. No início, quando nós falamos de Nosso Lar, ele tem ali aquele espírito deslumbrado com aquela realidade, sem entender nada do que está acontecendo, sem entender como as coisas funcionam, do que as coisas são feitas. Já no final ele começa a mostrar claramente o seu entendimento, o que é natural. Mas de um modo geral nós pegamos um único livro de um espírito e avaliamos aquela opinião dele, sem levarmos em consideração a sua evolução. Então não pensamos assim o que o espírito aprendeu, o que ele compreendeu. E nas obras de André Luiz nós podemos perceber isso. Nós vamos acompanhando a cada obra dele, o entendimento que ele tem, a liberdade que ele vai adquirindo, a sua adaptação, o seu esclarecimento, né, que vai se ampliando cada vez mais. Então nós tivemos a oportunidade de perceber durante anos como um espírito foi se adaptando ao mundo espiritual e se desenvolvendo nesse novo ambiente, né? Exatamente essa evolução que é percebida também. Então, no início, pegamos Nosso Lar assim, é aquele espírito completamente perdido, né? Onde eu estou, quem eu sou, o que aconteceu, como é que isso funciona, aquelas perguntas das mais simples, aquelas dúvidas das mais banais. Isso para os nossos tempos atuais, que a gente está cheio de livro, né? Entendendo a manipulação de fluidos, mas a descrição de André Luiz é de um espírito completamente cru com relação a essas informações do mundo espiritual. Mas depois, no final, é aquele espírito que está dando aula, né, sobre tudo aquilo que fala sobre a relação do mundo físico com o mundo espiritual, a relação do espírito com o seu corpo físico, as questões morais que envolvem essa dimensão, sempre levando em consideração esse cenário, né, onde ele se encontra, onde ele mora, como ele se desloca, como é essa realidade do mundo físico, como é a realidade do mundo espiritual. Tudo isso vai trazendo informações para nós. Importantíssimo a gente ter esse acompanhamento. Chiquité colocou muita informação a demonstrar que fora do corpo físico mantemos a visão, a audição, etc. Né? É que a coisa, Chiquité, audição e visão, a gente lembra sempre que não é da forma como funciona no corpo físico. Nós chegamos a estudar sobre isso quando falamos sobre as sensações e percepções dos espíritos, né? Estudamos na Revista Espírita e estudamos também no Livro dos Espíritos. Então, quando se fala nesses sentidos que nós temos no corpo físico, nós dependemos essencialmente dos nossos órgãos materiais. Então, a visão depende da luz, depende dos estímulos de células ópticas. Se nós falamos da audição, nós falamos sobre o nervo óptico, falamos da estrutura interna do ouvido, do olfato, nós falamos sobre as nossas células, né, olfativas, falamos do sabor, né, das papilas gustativas e tudo mais. No corpo físico não é assim. Então o espírito percebe, na verdade, através de vibrações. Mas pelo fato dele não ter essa compreensão, ele ainda acredita que depende desses órgãos. Então, no caso da audição, por exemplo, o espírito não ouve, mas ele capta pelo pensamento, mas ele acredita ouvir. Ele não vê com os olhos físicos, mas ele percebe fluidicamente, também através dessas energias, esses elementos que se encontram à sua volta, mas nós interpretamos como sendo visão e audição. Tanto é assim, como eu falei para vocês, espíritos no mundo espiritual que se veem como cegos. Mas por que ele é cego? O que é cegueira exatamente? A cegueira é uma deficiência no corpo físico provocado por uma má formação, provocado por uma doença, uma catarata, por exemplo. Um espírito no plano espiritual tendo uma catarata. Nós vamos encontrar isso, porque os espíritos mentalizam essa condição e ele vai se ver com essa doença. Só que, na verdade, ele já não tem mais o cristalino. Esse que é o detalhe, né? Não, mas o corpo físico nós colocamos como sendo o formato, não as características, né? Então você tem assim o mesmo desenho do corpo físico, mas a estrutura é completamente diferente. E isso é bastante fácil da gente perceber, né? Nosso corpo físico, ele tem sangue, ele tem células, ele tem minerais, ele tem sais, ele tem estruturas orgânicas. O corpo fluídico não tem nada disso. Então, na verdade, nós temos uma semelhança muito grande pelo fato de nós criarmos mentalmente essa semelhança. Agora, quanto mais evoluído o espírito é e mais distante do apego a essa realidade material, mais diferente é o espírito. Por isso que falam que são espíritos que têm um corpo fluídico quase que transparente, translúcido, um espírito que tem ali luz que irradia do seu corpo,
né? Então, isso tudo é importante para nós, né? Um parte do outro, a gente lembra sempre que o corpo fluídico ele tem uma interação direta com o corpo físico. O corpo físico ele depende de um desenvolvimento biológico, né? Então temos ali esses dois elementos a considerarmos, mas corpo fluídico é corpo fluídico. Mas a gente vai ver isso daí futuramente, logo mais no próprio livro a gente vai estudar um pouquinho sobre isso também, né? Arnaldo colocou, poderíamos por esse estudo de hoje compreender o MOB de Hernani Guimarães? Sim, poderíamos, né? Porque na verdade o que o corpo fluídico faz é dar diretrizes para a formação do corpo biológico, mas o próprio corpo biológico por si mesmo, o desenvolvimento celular, desenvolvimento dos órgãos e tudo mais, como acontece numa gestação. Tanto é assim que os próprios espíritos informam para nós, que no livro dos espíritos isso, que quando um corpo físico não é habitado por um espírito, durante a sua gestação, ele se desenvolve até que chega um momento em que ele simplesmente morre. Nessa morte, o que acontece? Acontece o aborto, ou há a necessidade de provocar esse aborto. Então, o corpo físico, a própria matéria, ela se desenvolve. Basta a gente perceber que quando você tem ali a fecundação feita in vitro, existe ali a divisão celular e vai então se desenvolvendo naturalmente. Mas nós lembramos sempre que esse formato do corpo físico, as próprias características genéticas já proporcionam isso. Agora o modelo organizador biológico vai trazer outras características para esse corpo físico, mas que nós ainda não compreendemos. De que modo que o perispírito age sobre o corpo físico? Não adianta a gente querer especular. Nós não sabemos como isso funciona. A gente pode ter uma ideia, uma suposição, fazer ali algumas especulações, mas do nosso ponto de vista nós não sabemos. Nós não sabemos nem o que é o perispírito, quanto mais como ele age sobre o corpo físico. Então, por maiores que sejam ali as minhas observações, comentários com vocabulário difícil, eu não sei. Alguém vai dizer assim, não, porque o perispírito faz isso. Tá, então me explica, você consegue entender o que é exatamente o perispírito? Não. Então se você não entende o que ele é, como é que você pode entender o que ele faz? Então a gente tem que ficar quietinho, humildemente, esperando os esclarecimentos surgirem, esperando que nós, a partir do mundo espiritual, entendamos cada um desses elementos para depois entender como ele funciona. Então essa proposta apresentada pelo professor Hernani foi naturalmente isso. Imaginou a importância do perispírito vinculado com o nosso organismo e a influência que um exerce sobre o outro. Mas os detalhes dessa influência a gente está completamente fora. Não há possibilidade de nós sabermos. Principalmente nós que estamos aqui encarnados ainda, que nem conseguimos ver um perispírito e, como eu disse para vocês, muito mais imaginar como ele age. Mas certamente os indícios estão por aí também. Esse caminho está bem interessante. Né, os espíritos falaram sobre o perispírito, né? Então está aí um livro, uma sugestão para quem gosta do assunto também. Vamos lá, continuando aqui então. Tá. Não pensei quando vivo pudesse alguém residir em local assim, pois de desencarnado e ainda não compreendi bem como pode ser tudo isso. Mas o Dr. Carlos, que é aqui um dos personagens que vai ser citado, diz que farei um estudo sobre todos esses assuntos e os compreenderei integralmente, muito em breve. Por enquanto, esse ambiente em que vivo é espiritual e não planetário. Então ele comenta aqui sobre o planetário, porque a Dona Ivone, durante os seus desdobramentos, encontrando essas estruturas, ela acreditava que estava visitando outros planetas. Então ela falava assim, bom, uma casa, que eu estou vendo uma casa no desdobramento, então eu estou vendo uma casa feita fisicamente num outro planeta. E aí então que vieram esses esclarecimentos dizendo, não, essa casa que você viu não é uma casa física em outro planeta, é uma estrutura fluídica no próprio plano espiritual. Foi aí que então veio a surpresa para ela. Aqui então esse Dr. Carlos, citado aqui no rodapé, entidade espiritual Charles, espírito guia da família. Então o Dr. Carlos nada mais era do que o espírito Charles, né, um amigo muito próximo de Dona Ivone. Continuando. Ela comenta aqui agora. Presentemente, esse espírito, que em 1935 assim se expressava, encontrava-se internado em um reformatório do invisível para fazer um curso ou aprendizado, de cuja natureza não somos informados, mas tendo em vista uma próxima encarnação em que grandes responsabilidades lhe caberão.
Então já começa a mostrar também a preparação do espírito, né? A sua adaptação, os aprendizados, as experiências, o trabalho que ele desenvolve. Tudo isso sempre visando o seu desenvolvimento no mundo espiritual, já projetando o futuro, a futura reencarnação que ele deverá cumprir aqui no mundo físico. Então nada se perde no mundo espiritual. Qualquer tipo de trabalho que nós desenvolvemos tem um propósito para tentar fazer essa conexão daquilo que se viveu numa encarnação anterior para a encarnação futura. A partir dessa conexão envolvendo provas, expiações e novos aprendizados. Aqui continua então. Um raciocínio sereno, ponderado e isento de prevenções, levar-nos-á a concluir, por tudo isso, que o mundo invisível não poderia mesmo ser uma abstração, um vácuo onde nada existe, pois semelhante hipótese seria a negação do próprio poder divino, seria quase o nada dos negativistas depois da morte. Aqui Dona Ivone, mais uma vez, ela sempre faz essa afirmação para que nós, ao lermos essas informações, ao analisarmos tudo isso, tivéssemos essa mente aberta, não para aceitar tudo de um modo como ele é apresentado, porque muitas vezes os espíritos deslumbrados, equivocados na sua interpretação, podem trazer para nós informações incompletas, né, ou mesmo até equivocadas. Mas que nós tenhamos a mente aberta para avaliarmos isso sem aquela resistência de já, com essa ideia desse pré-conceito de que nada existe, de que é uma afirmação definitiva, fechada, para evitar, para que nos impeça desse aprendizado. Então, como ela coloca assim, um raciocínio sereno, ponderado, isento de prevenções. Essa isenção de prevenções é exatamente isso, né? Não negue tudo antes de conhecer. Não fique precavido, né? Tentando já eliminar tudo aquilo que você não acredita. Porque aqui não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É uma questão de avaliar com serenidade, com ponderação, com responsabilidade, aquilo que nos é apresentado como informações por parte dos espíritos. Se nós tivermos essa prevenção, alguém começa a falar assim, escuta, você lê o livro Nosso Lar? E nem fala desse livro que eu não quero saber. Mas espera aí, por que você não quer saber? Ah, porque eu não gosto, porque eu não acredito, mas tem tantas outras obras que falam de uma forma semelhante. Então a gente começa a criar essa barreira, e isso infelizmente acaba acontecendo com muita frequência dentro da doutrina, assim como também em outros meios religiosos, de alguém chegar para você e falar assim, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas você sabia que você pode se comunicar? Não, lá está escrito que não pode, então não quero saber. E isso é uma dificuldade muito grande. Então, na verdade, nós temos que manter sempre essa mente aberta para analisarmos tudo. Analisarmos com cuidado, sem aquela... Porque existe aquela questão do orgulho. Porque quando a gente começa a negar uma coisa durante muito tempo, o nosso orgulho acaba ficando tão moldado em torno dessa negação que nós dificilmente conseguimos mudar a nossa opinião. Raros são aqueles que pensam assim, olha, eu pensava dessa forma, mas eu vi que eu estava errado. Tem aquele que nega, ele nega até o final, ele nega, morre de pé junto, negando sem abrir mão dos seus conceitos, mesmo que tenhamos todas essas informações. Então ele começa a criar, na verdade, muitas ideias para destruir sistemas. Ou ele acredita que aquilo são sistemas, né? Não, o espírito disse aquilo porque ele estava equivocado, o médium escreveu aquilo porque o médium não é um bom médium, mas ninguém pensa na possibilidade daquilo ser verdade. Então, na verdade, como lembrado aqui por Dona Ivone, temos sempre que avaliar essas informações sem essa prevenção, com toda a isenção. Se nós estamos trabalhando esse estudo com o objetivo de compreender, de investigar, de fazer comparações, temos que fazer essa comparação com a mente aberta, sem os nossos preconceitos. E continua. A própria qualificação mundo invisível está a indicar que algo existe, assim, mas que os olhos carnais do homem são impotentes para contemplar. De outro modo, declarando os espíritos esclarecidos, como sempre fizeram, que a vida de além-túmulo é intensíssima, real, que lá as entidades desencarnadas e até as encarnadas com especialidade, as almas aplicadas a um desejo de progresso mais rápido ou a um ideal a favor da humanidade,
fazem aprendizados, estudos variados, realizam tarefas e missões acerca de causas nobres e a bem do próximo, que existem regiões no espaço, chamado de esferas. Aqui tem uma citação do Livro dos Espíritos, questão 87 e 402. Interditadas, então para nós aqui existem regiões do espaço, esferas interditadas a entidades inferiores, pontos onde se aglomeram espíritos sábios e ainda outros de onde reúnem artistas, etc. Necessariamente estarão afirmando, em essência, que na vida espiritual existirá tudo o que necessitaremos para a realização dos mesmos aprendizados, estudos, tarefas e missões. E se tudo isso existe, por que não existirão as demais realidades que vêm sendo reveladas desde sempre? Ao demais, todos os espíritos que se referem à vida do além asseveram não encontrar palavras bastante expressivas para descreverem não só a intensidade, como a harmonia e a beleza do mundo espiritual. Suas palavras, as descrições que fazem desses locais, ou criações do invisível, e que dão a ver os médiuns, esses só poderão transmitir empalidecidas pelo constrangimento da palavra humana, tão pobre e imperfeita, que até mesmo as regiões mais simples do plano astral não são descritas a contento. Aqui então, naturalmente, que quando se fala que o nosso vocabulário é muito pobre, naturalmente é muito pobre, né, de acordo com aquilo que está querendo ser descrito. Então dificilmente nós conseguiríamos descrever alguma coisa que nós não conhecemos, mas certamente temos um vocabulário bastante rico para expressar as nossas ideias no que diz respeito ao mundo físico. Então, para essas novidades, por isso que nós temos esse neologismo, que nada mais é do que a arte de criar novas expressões. Então, quando a gente fala sobre informática, computação, genética, telecomunicações, são informações que vieram do século XX. Se nós formos lá para a época de Kardec, não havia essas palavras. De falar, por exemplo, computadores, tablets, telefones celulares, são ideias que são completamente novas. Então a gente vai criando de acordo com a evolução da nossa ciência, de acordo com a ampliação do nosso conhecimento, e há naturalmente a necessidade de criar novas expressões. Então, para o mundo espiritual, que é algo que nós estamos aprendendo a conhecer desde esse último século e meio, nós estamos gradativamente ampliando esse vocabulário. Kardec, por exemplo, na sua época, ele falava sobre espiritismo, espiritistas, espírita. Ele fala isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, criando novas expressões para descrever novos ambientes. Ele fala, por exemplo, sobre perispírito. Perispírito nada mais é do que uma expressão, uma palavra derivada de algo que nós já conhecemos. O prefixo peri significa em torno. Perispírito, pericárdio, perisperma, periferia. E ele criou então perispírito, algo que envolve o espírito. Então, na verdade, ele foi criando uma palavra, tentando também dar um sentido para ela. E nós estamos aprendendo sobre fluidos. Então, olha quanta coisa nós fomos ampliando no nosso vocabulário a partir desses estudos. A própria mediunidade, médium, são duas palavras muito novas. E conforme a gente vai acompanhando aquilo que os espíritos falam, principalmente quando eles têm essa facilidade de interpretar corretamente aquilo que eles veem no mundo espiritual, nós conseguimos aprender com eles. Só que muitas vezes nem o espírito sabe do que ele está falando, porque ele não compreende aquilo ainda. Então ele acaba usando expressões semelhantes às nossas. Mas quando nós pegamos espíritos mais sábios, que conseguem trazer para nós novas expressões, a gente vai também ampliando aqui o nosso dicionário. Chico colocou: depois da morte eu não gostaria de me transformar apenas numa lâmpadazinha, né? Pois é. A gente vai... Essa lâmpadazinha, né, que seria ali o próprio conceito de espírito, que a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, dizendo que o espírito, propriamente dito, ele é como se fosse uma chama. Essa chama não pode ser descrita. Nem eles conseguem. Tanto para dizer assim que o espírito parece uma chama. Ele teve que usar a imagem de uma chama
aqui do nosso mundo físico para descrever algo que é indescritível para nós. Mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Espera que eu mudei minha página aqui. Tá. Para transmitirem o que até hoje ha sido trazido às criaturas pelos guias espirituais, é-lhes necessário criar imagens para os médiuns, imagens estas subordinadas ao grau de concepção e o poder assimilativo dos mesmos, o que obrigará a própria faculdade mediúnica a uma operação mental, um jogo de tradução, se de tal expressão nos podemos servir, que nem sempre reproduzirá com fidedignidade as informações e os esclarecimentos que o espírito comunicante pretende prestar. Aqui é uma dificuldade muito grande. Porque o médium, muitas vezes, quando ele vai psicografar alguma coisa, principalmente quando ele faz um trabalho de descrição, o espírito comunicante produz na mente dele uma determinada imagem. E o médium tem que se virar para poder fazer isso. O espírito mostra, fala assim, olha, eu quero te mostrar uma coisa. E mostra na mente dele uma imagem, vamos colocar assim, uma fotografia. E o médium vai ter que se virar e colocar essa fotografia. Se ele é um artista, que tem um bom vocabulário, ele certamente vai ter muita facilidade para descrever isso. Se ele é um poeta, se ele é um escritor. E se ele for um cientista? Se ele tiver aquela mente lógica, aquela mente racional? Se o cérebro dele trabalhar mais de um lado do que do outro, o lado lógico e o lado criativo, nós certamente teremos descrições muito diferentes. Nós já fizemos essa experiência brincando aqui na sala, quando a gente imagina aquela situação de você vai a um museu, onde tem uma exposição, e você encontra então um quadro com aquela abstração. Né? Ou a gente pega aqueles quadros, por exemplo, de Salvador Dalí, aquele surrealismo. Aí a gente olha para aquele quadro, fica parado na frente, coloca meia dúzia de pessoas em frente à obra. Deixa as pessoas ali 5 minutos olhando. Depois fala assim, agora escreve tudo no papel o que você entendeu dessa obra. E façamos uma comparação. E aí então a gente vai colocar, para poder fazer uma situação, coloca uma criança, coloca um homem, uma mulher, um idoso, um cientista, um artista, uma pessoa sem cultura, uma pessoa com muito intelecto, e coloca todo mundo para descrever aquilo. A gente vai ver que dá a impressão que você está falando de coisas completamente diferentes, com exceção daqueles pontos mais comuns. Então imagina no caso de um médium, que era exatamente, até Chico Xavier viveu essa experiência, ele conta isso, que Augusto dos Anjos, se eu não me engano, foi trazer para ele uma descrição sobre o universo, sobre o início da vida, o início do átomo, da matéria, aquela coisa toda. E aí então Chico Xavier estava contando que na época ele trabalhava no armazém, e aí então ele era atendente daquele armazém e ele estava ali regando os canteiros de alho naquela região. E enquanto ele estava regando ali, o espírito falando para ele do universo, aquela coisa toda, até que chegou uma hora que o espírito falou assim, olha, chega, a sua cabeça não compreende tudo isso. E aí o Chico conta essa história e falou assim, quem sou eu para começar a descrever coisa do universo? Eu estava regando ali canteiro de alho, e ele me falando dessas coisas. Então a gente vê a diferença que é o trabalho do espírito de acordo com cada médium com que ele trabalha. Por isso que os médiums, para vocês que são médiums, que trabalham com psicografia, é importante vocês ampliarem cada vez mais o vocabulário de vocês. Muita leitura, muito estudo, principalmente relacionado com os temas que geralmente surgem nas psicografias e também nas próprias psicofonias. Porque os espíritos, como a gente estudou no livro dos médiuns, eles sempre vão usar o nosso arquivo mental para nos ajudar na interpretação daquilo que eles querem dizer. Se nós temos um arquivo mental com bastante informação, com imagens, com informação, com boas descrições, esse vocabulário é fundamental para que a gente consiga interpretar exatamente aquilo que a gente quer dizer. Então, certamente o espírito vai ter muito mais facilidade. Se é, por exemplo, como a gente viu no livro dos médiuns, um espírito que trabalha com música, e eu sou um médium que estuda a música, o espírito simplesmente joga a ideia que o médium consegue captar. Agora imagina um médium que não é músico,
tentar fazer um trabalho de interpretação de uma ideia musical que um espírito quer passar. Como é que a gente vai fazer isso? Fica quase impossível. No caso de um médium que, por exemplo, trabalha com receitas médicas, e tem ali um médico do mundo espiritual que quer falar com ele. Se esse médium não tem conhecimento nenhum, ele vai ter dificuldade até mesmo para descrever os remédios. A menos que seja uma psicografia mecânica, que o médium simplesmente escreva o nome. Mas e se por acaso for um médium intuitivo, um semimecânico, tem que escrever o nome de um remédio complicado? Olha só a dificuldade que o espírito tem de trazer para nós essas ideias. Nesse caso, como é dito para nós aqui por Dona Ivone, muitas vezes o espírito passa, não palavra por palavra, porque dá a impressão que o espírito fica ditando para ele, né? Igual o ditado que acontecia na escola. Ele vai falando e o médium vai escrevendo. E na verdade não é assim. O espírito transmite um pacote de ideias. É o médium que rapidamente tem que transferir aquilo para o papel, fazendo uma transcrição, fazendo uma interpretação daquilo tudo. Então eu passo para você um sentimento, eu passo para você uma imagem, e o médium tem que se virar para poder fazer essa interpretação, salvo se for uma mediunidade mecânica. Porque se for mecânico, o médium quase que não toma parte nesse processo. Agora, se for semimecânico, tudo passa pela mente do médium. Se for intuitivo, então, o trabalho é praticamente todo do médium. Então, olha só o trabalho que se tem do mundo espiritual para fazer isso. Daí, então, que ela joga para nós assim, né? Ó, um jogo de tradução, se de tal expressão nos podemos servir. Então, esse é o papel do médium. E daí, então, a dificuldade que se tem dessas descrições que surgem do plano espiritual. Continuando. Ainda assim, para que as coisas se façam, verdadeiras torturas são necessárias ao médium e ao seu instrutor espiritual. Em primeiro lugar, o médium deverá redobrar esforços no sentido de renovar-se moral e mentalmente durante o período de adestramento das faculdades, a fim de, na época oportuna, conseguir fácil intercâmbio com a espiritualidade mais alta, comunhão que terá de ser constante, permanente, por meio dos atos cotidianos, não somente nas horas de trabalho, trabalho objetivo, de modo a que a permuta de vibrações o prepare satisfatoriamente para o melindroso ministério e o conserve unido aos seus dedicados mentores espirituais. Aqui é lembrado, né, que André Luiz, antes de começar a trazer as psicografias com Chico, passou por um processo de adaptação muito demorado. Foi aquela aproximação, aquela afinidade fluídica, aquele trabalho moral do médium, intelectual também, que ele teve que se aprimorar, para depois começarem então a fluir as psicografias. E não é algo assim, né? Vou mentalizar o meu espírito protetor, o meu espírito amigo, e ele vai começar a psicografar agora. Se durante o dia eu não mantiver essa harmonia, essa conexão no momento do trabalho vai ser muito difícil. Continuando. Tal como esclarecem os códigos da doutrina espírita, e a prática da mediunidade confirma, suas vibrações, suas faculdades em geral, no momento de intercâmbio mediúnico, terão de ser potencializadas ao máximo que sua natureza física, psíquica e mental suportarem, o que para ele equivalerá a uma operação transcendental algo torturante, enquanto a entidade instrutora comunicante deverá rebaixar suas próprias vibrações e demais faculdades até equipará-las, ou harmonizá-las com as do médium, o que igualmente para aquela entidade será como tortura e uma abnegação dignas de nosso respeito e da nossa veneração. Aqui é importante essa informação, porque mostra que no momento em que os dois, o médium e o espírito, entram naquela afinidade de trabalho, o médium tem que fazer aquele trabalho de elevação do seu pensamento, das suas vibrações, ao máximo. E o espírito comunicante, de acordo com o seu grau evolutivo, ele vai tentar rebaixar o seu padrão vibratório, principalmente se for no caso dos instrutores espirituais, dos espíritos de um grau mais elevado que o nosso. Eles vão ter que descer o padrão vibratório,
o que é algo muito difícil para eles, e nós teremos que nos elevar espiritualmente, o que é algo muito mais difícil, para até que haja então aquela harmonia. Usando aquela expressão do equilíbrio térmico, né, da física, é como se um fosse água gelada e o outro fosse água quente. E aí então um se aproxima do outro, eles vão ter que equilibrar a mesma temperatura. Aquele que é frio, no caso nós, teremos que nos aquecer o máximo que pudermos. E o espírito, que é quente, ele vai ter que resfriar até ele alcançar aquele equilíbrio. Quando os dois entram naquela mesma afinidade, aí então eles conseguem fazer o trabalho fluir. Então isso mostra que o trabalho do médium é um trabalho constante. É um trabalho de aprimoramento diário. É no seu cotidiano, é de manhã, à tarde, à noite, durante os seus sonhos, para que ele possa, no momento do trabalho, estar em condições. E não simplesmente dessa forma invigilante, como geralmente acontece, em que o médium vive seu dia a dia com absoluta naturalidade e somente no momento do trabalho é que ele se preocupa. Seria mais ou menos fazer uma comparação, dentro dessa descrição que ela trouxe, dos nossos atletas, dentro do meio olímpico, ou dos nossos alunos, na época de provas. Não adianta o aluno estudar na véspera de prova, ele tem que fazer um estudo constante. Não adianta o atleta dar aquela corrida na véspera da prova, ele tem que fazer aquele trabalho diário. A sua alimentação, os seus hábitos, o exercício constante, o aprimoramento, para quando chegar no momento da competição, ele estar em condições de ter um bom desempenho. No caso do médium, esse trabalho ele é intelectual e moral, que deve ser constante, sempre pronto para o trabalho quando ele surgir. E continua. Em tais ocasiões, o médium poderá entrever o mundo invisível. Então ele vai poder perceber o mundo invisível e não apenas receber uma comunicação. Frequentemente ele o percebe. E o que aí enxerga ou apreende não consegue explicar integralmente, porquanto não dispõe o cérebro humano dos necessários recursos para uma transmissão perfeita. Durante suas fugas em corpo astral, pelo espaço afora, o que ele vê e presencia com seus guias não é de forma alguma um aglomerado de sombras, o vácuo ou o invisível inexpressivo. É, sim, uma vida intensa, real, ativa, superior, espiritualizada, na qual o que existe é superlativamente melhor e mais belo do que o existente na Terra, referência feita aos planos felizes do mesmo invisível. Está acima de tudo quanto o seu cérebro pudesse inventar. Pois não percamos de vista o fato de que, geralmente, os médiuns não têm cultura intelectual tão sólida para poderem criar por si mesmos assuntos dos quais às vezes jamais ouviram falar, senão vasto cabedal psíquico armazenado em sua subconsciência desde passadas existências, fáceis de seus guias instrutores acionarem a fim de poderem transmitir ou compreender o que verem. Então, na verdade, eles começam a buscar no arquivo mental do médium, de acordo com aquilo que ele já viu no passado, de acordo com aquilo que ele já vivenciou no passado, essas lembranças. Então eles vão reativando essas lembranças adormecidas. Mas se o médium não teve isso tudo, fica difícil, né? O detalhe tico-teco que a gente percebe é só fazer uma comparação, de chegar para você e falar assim, olha, me faça uma descrição da Índia. Aí você vai lembrar de um filme que você viu, de uma fotografia, de um documentário e coisa e tal, mas se você nunca esteve lá, vai ser muito difícil você descrever aquela arquitetura, você descrever aqueles sabores, descrever as experiências diárias daquelas pessoas. Então, na verdade, assim, o que os espíritos fazem é utilizar um intérprete para que eles falem de coisas que esses médiuns nunca vivenciaram. Eis aí a grande dificuldade. Então, na verdade, o que nós vemos, né? Pois é, e a Índia existe. Então o fato de você não conhecer não significa que ela não exista, né? Então o detalhe que a gente vê também é que, pelo fato dos espíritos terem uma grande dificuldade para eles próprios entenderem o que eles estão vendo, e depois enfrentarem essa dificuldade para transmitirem essas ideias,
o modo como chega para nós dá essa característica de uma coisa fantasiosa. Porque nós falamos exatamente da realidade do mundo físico, com as características do mundo físico, com a aparência do mundo físico. E aí você fala assim, isso é impossível ter no mundo espiritual. As coisas do mundo espiritual não existem. E aí então a gente acaba simplesmente desmerecendo, desvalorizando tudo aquilo que os espíritos tentam trazer. Pelo fato deles não conseguirem se expressar corretamente e nós não conseguimos traduzir isso também. Bom dia, professor. Continuando, vamos lá. Tá. De tudo quanto a respeito observamos e do que a revelação espírita nos participa, chegaremos, pois, às conclusões seguintes, as quais, para a maioria dos adeptos do Espiritismo, não serão certamente surpreendentes novidades. Aqui, voltando um pouquinho, tem aqui uma nota de rodapé, que quando se fala sobre o vácuo, o invisível, inexpressivo, que se imagina encontrar no mundo espiritual, a Dona Ivone diz assim para nós: em muitas reuniões de experimentação, é frequente o médium que obtém as comunicações ou outros que a elas assistem distinguirem o panorama ou distinguirem os panoramas ou os ambientes mentais que circundam o espírito comunicante. Recentemente, em certa sessão para a cura de obsessões, realizada em um centro espírita do Meia, no estado da Guanabara, durante a manifestação do espírito de um infeliz ébrio, ou seja, de um ex-alcoólatra, ou de um alcoólatra ainda, porque ele continua sendo doente, que atuava sobre um pobre homem, chefe de numerosa família, impelindo-o à embriaguez, eram vistos pelos médiuns presentes um barril de aguardente e um cenário como de taverna, enquanto forte cheiro de álcool, percebido por todos os presentes, se derramava pela sala. Na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em uma sessão do grupo Meimei, no qual tomava parte o conceituado médium Francisco Cândido Xavier, em março de 56, comunicava-se por um dos médiuns presentes, Geraldo Rocha, o espírito de um bispo católico. Essa entidade não só se deixou ver por várias das pessoas presentes, envergando trajes sacerdotais, como também o ambiente em que vivia como desencarnado, um belíssimo recanto de catedral, com as vitrais fluindo luzes multicores de grande efeito. Então aqui o que nós percebemos é exatamente isso. E não somente essas duas descrições, mas eu mesmo já vi, já conversei com uma médium da minha família, e ela descrevia exatamente isso. Cheguei até a comentar com vocês numa das leituras que nós fizemos aqui, de um espírito que apareceu numa reunião mediúnica por uma porta que se abria na parede do centro espírita, vindo de cadeira de rodas, porque ele havia sido um deficiente físico numa encarnação anterior. E aí ele colocava assim: eu sei que eu não preciso dessa cadeira, mas por enquanto eu vou ter que usá-la, porque eu ainda não consegui me desprender das minhas lembranças anteriores. Então mostra isso, na verdade, que essas criações são reais. E que até mesmo nesses casos, de um espírito que era suicida, numa das descrições, falava, a médium percebeu então assim, um lugar sombrio, um lugar que parecia um pântano, com névoa, com frio, com um cheiro fétido. Então isso tudo mostra para nós que essas criações mentais que o espírito produz de acordo com a sua realidade também é percebida pelo médium. Só que isso pode ser dele, como pode ser algo coletivo. Sim, aparecem de tudo. Se aparece um óculos tic-teco, como o próprio Kardec descreve, uma caixinha de rapé, um cachimbo, uma faca, por que não uma cadeira de rodas? Por que não muletas? Por que não macas? Por que não carruagens? Então, na verdade, a gente começa a criar essas barreiras por não acreditar na coisa, mas a própria lógica nos leva a isso. Se o espírito é capaz de criar um óculos, por que ele não é capaz de criar uma casa, sendo que o processo é o mesmo? O que vai diferenciar? Por que não carros?
Por que não? No livro Memórias de um Suicida nós temos carruagens descritas. Agora, como isso funciona, não sabemos. Né? Quando chegar a hora, embaixador, você consegue pegar o seu. Continua para nós. Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui, né? Voltando um pouquinho nesse trecho anterior, só para a gente pegar aqui o fio da meada. De tudo quanto a respeito observamos, e do que a revelação espírita nos participa, chegaremos, pois, às conclusões seguintes, as quais, para a maioria dos adeptos do espiritismo, não serão certamente surpreendentes novidades. Então vamos aqui agora para as conclusões que ela vai trazer para nós. As construções do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito, para a realização dos desígnios da providência a nosso respeito, isto é, para a criação de quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito, quer se encontre sobre a terra, reencarnado, ou fruindo os gozos da pátria espiritual. Trata-se do fluido cósmico universal ou de certas modificações deste, de que se origina o fluido espiritual, do éter fecundado, fonte geradora de tudo quanto há dentro da criação, inclusive os próprios planetas materiais e o nosso perispírito. Então a primeira conclusão, tudo isso que é construído no mundo espiritual vem exatamente através dessa matéria-prima fundamental. E ela só é manipulada, como Kardec lembra lá no livro A Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, quando ele fala sobre, comenta que as mãos dos homens equivalem à mente para os espíritos. Enquanto os homens manipulam a matéria, os espíritos manipulam os fluidos. Daremos a essas realizações espirituais o nome que quisermos, ou que a pobreza de nossa linguagem pudesse interpretar. O certo é que tais essências, tais fluidos, são tão reais, tão concretos para os desencarnados, como os elementos do mundo em que vivemos o são para nós. Unicamente os desencarnados construirão no mundo espiritual de maneira bem diversa daquela que empregamos na Terra. No espaço, como aliás na Terra, a vontade é soberana. O pensamento é motor, é produtor, é criador. Reúne-se, por exemplo, um grupo, uma falange de espíritos evoluídos que resolvem criar uma comunidade social no espaço, destinada a acelerar seus trabalhos e iniciativas em prol do progresso e do bem comum. São espiritualmente homogêneos, dotados de elevadas capacidades morais, intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto. Seus pensamentos vibram uníssonos, do que resultam em radiações e movimentações poderosas, coordenadas, intensas até o deslumbramento e o incompreensível para nós outros, os mortais inferiores. Eles já teriam programado o que desejavam produzir, uma escola para a reeducação geral de espíritos frágeis que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo ou reformatório, um hospital para reajustamento mental ou vibratório dos pobres sofredores que partiram da terra envoltos em complexos deploráveis, um palácio para reuniões solenes, uma cidade. A força motora de seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cuja natureza o homem ainda não poderá compreender, agirá sobre aqueles fluidos e essências e edificará o que antes fora delineado e desejado. Comumente esse trabalho é lento e requer perseverança para o seu aperfeiçoamento. Será tanto mais rápido quanto maiores forem as potências mentais criadoras reunidas. Essas criações, tais como forem, belas, artísticas, verdadeiros trabalhos de ourivesaria fluídica, deslumbrantes, mesmo por vezes, obedecerão, no entanto, às recordações ou gosto estético dos operadores, razão porque se parecem com as da Terra, sem que as da Terra se pareçam com elas, como afirmou Alhures, a ilustre entidade espiritual André Luiz, pois que muito mais perfeitas são elas do que os homens julgam. Aqui um comentário interessante, quando se fala sobre essa semelhança que existe
dessas descrições entre aquilo que existe no mundo espiritual e aquilo que existe no mundo físico, vem exatamente dessas tendências que os espíritos têm de produzirem aquilo que eles compreendem, que eles conhecem. Só que a diferença é que no plano espiritual, por não terem a necessidade de lidarem com essa matéria rústica, grosseira que existe no mundo físico, os detalhes são mais belos. Daí mesmo o próprio corpo físico, que mostra que o espírito, no plano espiritual, tem uma aparência mais rejuvenescida, uma aparência com um corpo mais perfeito, mais torneado. Por que isso tudo? Porque o espírito, no plano espiritual, ele mentaliza o corpo. Só que nesse caso ele mentaliza o corpo sem a necessidade de ter que lidar com a matéria, com o corpo físico. Então, nesse caso, ele começa a produzir aquele corpo mais perfeito. E quanto mais elevado é o espírito, mais perfeito é o seu corpo também. Então, essas descrições que mostram que essas entidades venerandas que chegam para se comunicarem têm aquela aparência, parecem aqueles bonecos de porcelana, né? Olha só a expressão que eu estou usando para descrever algo perfeito. Exatamente por causa da nossa pobreza de linguagem. É algo esteticamente perfeito, é algo com uma textura perfeita, com cores perfeitas, com formatos perfeitos. Por que isso tudo? Porque o espírito tem por base a imagem de um corpo físico, mas trazendo para ele todas as características da perfeição do fluido, da beleza do plano espiritual, das esferas superiores que ele compreende. Então daí então a diferença que existe entre aquilo que existe no mundo físico e aquilo que existe no mundo espiritual. E continua. Não obstante, somos levados a julgar, graças às mesmas observações a que nos conduz à revelação, que essas edificações não serão permanentes nem fixas em uma determinada região. Serão antes móveis, transplantando-se para onde se faça necessária a presença da falange que as criou. Serão passíveis de dissolverem sob o desejo de seus criadores, ou de se modificarem segundo as conveniências. Se essa falange receber em seu seio discípulos e pupilos, eles poderão tornar-se cooperadores, exercitando os próprios poderes mentais na criação de detalhes, sujeitos ao veredito dos mestres, e assim progredirão em saber, desenvolvendo forças latentes, evoluindo e se engrandecendo, pois tudo isso é caminhar para a perfeição. Arnaldo colocou aqui nesse fluido uma transformação da matéria elementar. Sim, ela colocou o fluido cósmico universal e também todas as suas variações, que vai dar a ele características. Por exemplo, para que ele possa se tornar visível. Então, quando a gente pega, por exemplo, não precisamos nem falar de casas, de cidades, um espírito que aparece vestido. Essa roupa que ele plasmou, essa manipulação de fluido que ele fez com que esse fluido cósmico que se encontra presente em todo o universo se tornasse condensado para ser percebido. Se tornasse maleável, se tornasse sólido, se tornasse radiante, se tornasse um elemento comunicante, que é o caso do pensamento. Então ele vai, na verdade, assumindo características de acordo com o uso que ele para o qual ele é aplicado. E continua aqui para nós. Tratando-se de entidades inferiores, agora a gente estava falando daqueles espíritos, daquelas inteligências, né, que trabalham incessantemente para manterem essas estruturas, para nos darem condições para adaptação no mundo espiritual, para a nossa evolução e desenvolvimento. Agora também temos o outro lado, aquelas criações produzidas por essas mentes perturbadas. E diz assim, tratando-se de entidades inferiores, dá-se idêntico fenômeno de criação mental. Não obstante, a diferença impressionante na direção criadora, uma vez que esses operadores ignoram que sejam os ambientes que os rodeiam criações de suas próprias mentes, pois que o feito também se poderá operar à revelia da vontade premeditada e intencional, sob o choque emocional da mente exacerbada, bastando apenas que seus pensamentos trabalhem ou se impressionem com as imagens fortes, como acontece com os suicidas,
que vivem rodeados de cenas macabras de suicídio. Certamente que deseducadas, criminosas, muitas vezes dadas ao mal, com suas irradiações mentais contaminadas pelo vírus de 1000 prejuízos, essas entidades se cercarão, no além-túmulo, de criações grosseiras, dramáticas, mesmo trágicas, que a elas mesmas horrorizam, pois que, eivadas de todas as artimanhas e ciladas oriundas dos pensamentos inferiores, e reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei da similitude, que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado então seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar-se. Então a gente tem também esse outro detalhe, que as descrições do plano espiritual inferior também são indescritíveis para nós. Por piores cenários que nós consigamos imaginar aqui no mundo físico, estimulados pelos piores filmes de terror que a gente imagina, a criação mental consegue ir além. Porque a matéria, um cenário de um filme de terror, por exemplo, depende dos artistas, né, que vão utilizar os elementos necessários para criar aquele cenário, a madeira, o tecido, as tintas, fazer uma escultura, o ferro, o metal, qualquer coisa assim. Então eles vão criando isso aí, cria aquele cenário estático. Agora imagina se os artistas aqui do mundo físico pudessem produzir um cenário simplesmente imaginando. O que nós teríamos, né, de beleza e de tristeza, né, me fugiu a palavra, de horrores que nós poderíamos criar se as nossas mentes pudessem dar vazão àquilo que nós imaginamos, em termos de imagens. Dá para perceber, por exemplo, né, que para quem trabalha com criação, com artes, né, com o pintor, o músico, aquele que trabalha com artes digitais, né? Às vezes eu crio algumas imagens, né, utilizando programas de edição de imagens. Então você para naquela tela do computador, aquela tela branca, aí você olha para ela e fala assim, bom, eu vou criar essa imagem, eu vou utilizar esses objetos, esses elementos, eu vou coisar e coisa e tal, e na cabeça o desenho está perfeito. E aí você começa a colocar isso no computador. Aí você imagina aquilo que você observa aquilo que você pensou e aquilo que saiu. E aí dá vontade de apagar tudo e jogar fora, porque deu tudo errado. Porque a nossa mente é muito fácil, nós somos muito ágeis em ajustar, em pensar e fazer acontecer. No caso de um artista que vai pintar um quadro é a mesma coisa. Ele imagina aquele desenho, ele começa ali a traçar os primeiros rabiscos, depois ele pega a tinta, vai dando as pinceladas, e aí ele pensava naquela imagem perfeita. E aí sai aquela coisa completamente diferente, até lembra aquilo que ele fez, mas a realidade é completamente diferente. Então, se no mundo físico nós temos essa dificuldade de materializar as imagens mentais que nós produzimos, no plano espiritual as imagens se tornam vivas. Então dá para imaginar o que sai ali. Desde aquilo que é o mais belo, até aquilo que é o mais horrendo. Principalmente naquelas mentes perturbadas de um espírito suicida, em que a gente pode imaginar que os seus pensamentos estão no meio de uma tempestade, com dor, com sofrimento, com medo e tudo mais, ele começa a criar aquele cenário e na frente dele o cenário começa a se materializar. Olha só então o que acontece. Como eu falei para vocês, aquele filme Amor Além da Vida, do Robin Williams, né, que conta a história da esposa dele que cometeu suicídio, né, um dos filhos, ou os filhos, acabaram desencarnando num acidente de carro, a esposa não suportou a perda dos filhos e ela cometeu suicídio. Tempo depois ele desencarnou naturalmente e depois foi no plano espiritual tentar encontrar a esposa dele. E aí nós começamos a ver nesse filme, que também, mais uma vez, é um filme com muitas imagens, com muitas cores, mostra ali exatamente a produção mental dos espíritos. Então, para nós, estudantes da doutrina espírita, esse filme Amor Além da Vida, ele é para nós uma aula muito interessante.
Porque, claro, não representa a realidade, mas traz para nós uma imagem do que é a produção mental. Com cada espírito que se conversava, havia um cenário diferente, até mesmo para suicida. Então mostra para a filha que era ali uma criança com uma mente imaginativa, com muitas imagens alegóricas, com contos de fada, e de repente ela cria aquele cenário. Aí encontra com ele, quando ele falava de uma pintura, ele se vê no meio da pintura. Encontra com a esposa, que era uma suicida, encontra um cenário típico de um suicida. Então assistam esse filme, é um filme antigo, difícil de encontrar, mas certamente vale a pena, talvez na internet vocês encontrem, Amor Além da Vida. Então comecemos a pensar naquela imagem, claro, é uma ilustração bastante pobre comparado com essa realidade do mundo espiritual, mas por falta de imagens melhores, esse filme traz para nós um exemplo interessante de ser avaliado. Deixa eu ver aqui o que falta. Tá, deixa eu só terminar esse parágrafo que a gente já para por hoje. Continuando aqui rapidamente. As imagens que o Arnaldo lembrou de Dante Alighieri é a mesma coisa também. Aquilo que é descrito foi aquilo que ele imaginou. Aquilo que ele viu, que ele encontrou no mundo espiritual. Não aquilo que ele imaginou apenas, mas é a criação mental de uma estrutura muito grande do plano espiritual. Ele diz assim para nós então aqui agora. Então só retomando aqui. Reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei de similitude, que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado então seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar-se. E os criam servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Tais, porém, sejam as necessidades de interesse geral, essas regiões, e com elas os espíritos inferiores, seus criadores, serão localizados em um ponto ermo do invisível ou da terra mesma, temporariamente, a fim de que eles se não imiscuam com os homens e vislumbrem, na forja dos sofrimentos, o imperativo de regeneração e progresso. Ou seja, mostra então que esses espíritos ficam isolados dentro dessas faixas vibratórias, não permitindo a interferência no nosso mundo material. Porque nós podemos imaginar se os espíritos ficassem à solta, principalmente essas mentes mais perturbadas, interferindo aqui na nossa vida. Nós certamente sofreríamos muito com isso, porque nós somos muito influenciáveis. E continua. É a isso que os instrutores espirituais denominam invisível inferior, porque nós outros precisaremos de alguma expressão, de um vocábulo para nos apossar dos ensinamentos fornecidos pelo espaço. Então aqui depois a gente continua falando sobre essas supostas regiões no plano espiritual, sobre parte também dessa criação. Nós paramos aqui na página número 33 e a gente vai até a página número 35 para finalizarmos esse primeiro capítulo, falando sobre o que existe no mundo espiritual em termos de estrutura. O próximo capítulo que nós vamos ver, já na outra semana, vai tratar exatamente da vestimenta dos espíritos. Como se dá a criação daquilo que os espíritos vestem, e isso aqui já é algo comum. Até mesmo aqueles que não concordam com essas descrições dessas estruturas no plano espiritual, admitem que os espíritos que se materializam vestidos. Até mesmo as histórias de fantasmas, com aqueles lençóis que trazem aquela aparência translúcida e coisa e tal. Quando esses espíritos são percebidos, inclusive com roupas que caracterizam as atividades que realizam muitas vezes, um médico vestido de branco, um religioso com sua roupa sacerdotal, um soldado, uma pessoa comum. Então isso é uma realidade. De que forma que isso acontece? Então isso vai ser o tema do capítulo seguinte, do capítulo 2, assim que finalizarmos então esse nosso tema na segunda-feira, que vai ser o nosso próximo encontro. Então, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Paramos então aqui na página número 33 para fecharmos isso daqui, então, na próxima semana. E eu vou trazer também, para depois concluir esse nosso tema, a sua
a sua uma descrição de um livro que foi publicado, né, um texto publicado na Inglaterra, antes mesmo da chegada do nosso lar, falando sobre essas descrições, essas estruturas também. Né? Passe bem, né, bom dia, né, a vida em sua magnitude tem o poder de guiar o ser humano para a luz, né, usando todas as estruturas. O grande problema, passe bem, é nós entendemos de que forma que se dá esse mecanismo da vida. É isso que nós procuramos compreender através desses nossos estudos, né? Porque tudo para nós é muito novo, tudo para nós ainda é muito complexo para o nosso entendimento, mas o processo é exatamente esse. Todos nós estamos fadados a alcançar essa perfeição relativa